eu pesquiso representações de negritude na história da arte branco brasileira. Esse branco é importante para racializar as produções e as narrativas construídas sobre e pela história da arte no Brasil. Nesse sentido, percebendo o quanto a gente parte de um ponto de vista demarcado por uma herança de pele e de significado no modelo social em que vivemos, é que eu consigo perceber muito nitidamente esse emaranhado entre a história da arte e direito, como o Thaleson comentou em sua fala. Nessa pesquisa, né, para a construção da minha tese, para o que eu planejo que seja a minha tese, me deparo com o termo imagens de controle. É um termo que está presente na obra da Patrícia Hill Collins e que tem um contato através da Winnie Bueno, que é uma pesquisadora do direito, que publicou um livro, Imagens de Controle, o conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins, que é uma parte de sua dissertação de mestrado da área do direito. O texto dela, especificamente, trata, né, da sociedade, de um pensamento social, das questões que atravessam o direito, mas a gente consegue perceber o quanto essas imagens de controle saem da dimensão da mídia exclusivamente e se fazem muito presentes na construção dessas representações de negritude na história da arte branca brasileira. Bem, o que seriam as imagens de controle? Né? É uma dimensão ideológica do racismo e, segundo a Patrícia Hill Collins, funciona especificamente para a mulher negra. Então, nesse recorte que trago hoje, vou falar especificamente sobre a realidade da mulher negra. É algo que tem relação com uma dominação de raça, gênero, sexualidade e classe, o que acrescentaria um ponto àquela equação elaborada pela Lélia Gonzalez de gênero, raça e classe. Para a Patrícia Hill Collins também se relaciona com a sexualidade, esse enunciado da sexualidade, e perpetua simbólica, essas estruturas, né, essa dominação da raça, gênero, sexualidade e classe perpetuam simbolicamente, uma estrutura que controla e sustenta as falácias da superioridade racial e de gênero nas sociedades ocidentais, né? E falo das sociedades ocidentais porque é um conceito que diretamente se relaciona com o que a gente entende enquanto mundo ocidental na atualidade, que é fundado pelo colonialismo, né? Essa superioridade, ela só é possível a partir de um mundo que se organiza de maneira binária, entre o que é certo, o que é errado, o sim e o não, o melhor e o pior, o branco e o preto. Esse binarismo, ele tem a sua raiz na empreitada colonial. O colonialismo pode ser definido como essa empreitada mesmo de dominação, conquista e exploração de territórios, e que deixa como uma das suas estruturas mais permanentes a colonialidade, que é uma dominação do intelecto, do saber. Quem pode saber, quem pode falar o que é universal. Nessa estrutura em que a gente pensa uma sociedade, um pensamento que se organiza de forma binária, eu penso, eu organizo o saber, eu enuncio, eu construo as narrativas. O outro é o objeto das minhas narrativas. Nessa estrutura, o eu é o branco, justamente por essa herança colonial. E o negro é construído numa dimensão do outro, o que a Grada Quilomba chama de outridade, no Memórias da Plantação. Essa estrutura de organização do mundo e do pensar, ela constrói uma matriz de dominação, que é composta pelo poder, o controle e uma opressão, né? É aí que
segundo a Patrícia Hill Collins, pelo que destaca a Winnie Bueno, as imagens de controle se diferenciam das simples representações e dos estereótipos. Primeiro, por serem específicas da mulher negra. Segundo, por se relacionarem diretamente com essa matriz de dominação. O que ela faz para explicar essa matriz de dominação para a gente? Ela localiza as estruturas de raça, classe, gênero e sexualidade não como categorias de identidade, e sim como estruturas que, combinadas, operam um sistema de dominação. Uma desses sistemas de dominação que a Winnie Bueno destaca na escrita dela é a maternidade das mulheres negras. A Patrícia Hill Collins fala de um contexto específico dos Estados Unidos, né? Mas a gente pode, guardando as diferenças, pensar no Atlântico Negro como um todo. E o meu ponto de hoje é pensar como a maternidade preta no Brasil está completamente entranhada ou dominada por essa imagem de controle. Vou passar uns slides aqui. Pensar em maternidade preta no Brasil, uma das primeiras imagens, uma das primeiras noções que a gente tem quando a gente vai estudar, ler, ver quadros, pensar literatura, ouvir músicas, ouvir histórias, o imaginário coletivo é em torno da ama de leite. A gente tem como uma primeira imagem, espero que esteja dando para vocês verem com nitidez, uma pintura do Lucílio de Albuquerque, que se chama Mãe Preta, que é de 1912. É uma pintura que está no Museu de Belas Artes da Bahia, em Salvador. É um óleo sobre tela, de 1,80 por 1,30. Nele, a gente vê de maneira muito crua, a imagem de uma mulher negra que amamenta o neném branco, toma em seu colo, enquanto olha o filho, seu próprio filho deitado no chão. A ama de leite, ela é uma figura que aparece muito nas artes. Eu não vou me estender na apresentação de hoje, na nossa conversa de hoje, né, que não é bem uma apresentação, eu gosto muito de ver como uma conversa, mas é algo que é muito presente, não só em pinturas, mas também em fotografias, é um vasto acervo que exige uma pesquisa e tem intenção, junto com uma outra colega, de me embrenhar nesse caminho, né? Pensando as representações. Mas aqui a gente está vendo, nessa pintura especificamente, do Lucílio de Albuquerque, uma mulher que entrega o seu corpo e seu afeto, a nutrição e o cuidado da criança branca, mesmo que isso signifique o abandono de seu filho. Se a gente pensa na questão da ama de leite, historicamente, há registro de casos em que essa mulher ela era alugada para outras famílias, e isso fazia com que seu próprio filho fosse cada vez mais abandonado. A exploração do corpo, da capacidade de nutrir e gerar, e gestar e dar afeto mesmo, também era tomada, né? E ao lado a gente tem um quadro da Tarsila do Amaral, bem conhecido, A Negra, de 1923, um óleo sobre tela de 1 por 81,3. E a Tarsila, bom, falar desse quadro é muito papo também, né? Eu gostaria que vocês percebessem as semelhanças entre as duas obras, por isso que elas se encontram no mesmo slide. Enquanto essas duas mulheres estão sentadas ao chão, como não há uma especificidade, não há uma personificação de quem sejam as duas, né? Uma é uma alegoria da negra, a outra, eu posso dizer que é uma alegoria da mãe preta.
As duas se apresentam como tipos, não tem um indivíduo sendo representado, não há uma história individual sendo representada. O interesse não é no que aquela pessoa ou no que aquela personagem poderia significar, e sim no seu trabalho, porque não vamos nos enganar, é uma representação muito similar no que diz respeito a essa atividade da negra enquanto aquela que amamenta a criança branca. A Tarsila, a gente está falando de um contexto muito marcado, que ano que vem provavelmente será muito celebrado, do modernismo, né, que vai se completar 100 anos da Semana de Arte Moderna, e que durante muito tempo foi muito considerado o movimento que deu um norte, ou que celebrou a brasilidade, né? Só que a gente precisa perceber o quanto esse movimento, e vou exemplificar pela Tarsila, mas eu poderia falar de outros e outras artistas, carrega a colonialidade, esse pensamento que organiza o que é ser negro e o negro enquanto outro, né? Enquanto objeto, não enquanto sujeito. A Tarsila do Amaral, ela é filha e neta de fazendeiros. A fazenda onde ela cresce tinha, não posso estar enganada, mas cerca de 300 pessoas escravizadas, 300 pessoas em condição de escravos. E a Tarsila diversas vezes deu depoimentos, entrevistas, ou deixou escrito em correspondências, o quanto ela sentia falta da fazenda, o quanto aquelas mulheres negras escravizadas a teriam marcado, né? E vamos pensar o quanto essa situação é no mínimo bizarra, né? Por um termo nada acadêmico, mas é uma situação de afeto de alguém que cresce para ser mais importante, para mandar, ou às vezes, se a gente volta um pouco no tempo, para ter posse daquele corpo que o nutriu, né? O educou e o embalou. E não é à toa que, ao rememorar essas lembranças, a Tarsila tenha pintado a negra destituída de uma face que a caracteriza enquanto um indivíduo, uma pessoa, e com o seio à mostra, né? Eu poderia falar da sexualização, hipersexualização das mulheres negras, eu poderia falar, me aprofundar da proximidade da negra, da Tarsila no chão, e essa folha de bananeira atrás dela, dessa associação da pessoa negra com a natureza, como uma parte da paisagem, com o selvagem, mas eu quero me atentar à questão da narrativa da vida de uma mulher negra, né? Que aqui é marcada por essa lembrança de ser ama de leite. Quando a gente pensa, né, nas amas de leite, a gente está falando dessa organização de mundo, do que é do negro, do que é branca, do que é certo, do que é errado, sim ou não, e que existia, né, uma crença de que, primeiro, que não era muito sofisticado que a mulher branca amamentasse seu próprio filho, e também existiam aquelas ilusões de que o leite da branca seria ralo, uma construção de uma feminilidade em torno da fragilidade, do ambiente doméstico, de um cuidado, de algo a ser bem cuidado, bem tratado. E, por outro lado, a mulher negra que estava no ambiente doméstico a trabalho, porque sempre foi a trabalho, né, quando a gente pensa nesse momento histórico, e da negra forte, do leite que dá sustância para a criança, que vai nutrir, vai crescer gorda e saudável. É uma ideia de que a pessoa africana ela tem uma força corporal absurda em comparação à fragilidade branca, por isso, ser dotada de força, o corpo, é que não há uma associação
direta das pessoas negras com a questão intelectual, que é algo que é central na discussão da Winnie Bueno, que a Patrícia Hill Collins traz. Então, essa separação, esse binarismo, a gente não pode estar enganado, porque ele já passou, ou que essa associação da mulher branca, algo que é frágil, deve ser cuidado, da mulher negra, força, está completamente superado. Porque se a gente pensa em hoje e pensar em direitos reprodutivos, direitos sexuais e reprodutivos, pensar especificamente na violência obstétrica, a violência contra a mulher negra no momento do parto, nas questões em relação à amamentação, elas são muito maiores do que em relação à violência que sofrem as mulheres brancas. Elas também sofrem, mas é muito maior numericamente com a mulher negra, né? Há até dados, eu podia ter levantado isso para a live, me desculpem não ter feito isso, de que até a quantidade de anestesia aplicada em procedimentos relacionados ao parto é menor em mulheres negras. O índice de mortalidade materno-fetal é maior em mulheres negras. E o tempo, né, de amamentação. A gente tem campanhas de amamentação que falam sobre a importância do leite materno, da livre demanda, mas como que a gente vai exigir isso de uma mulher que precisa sair de casa, sair do ambiente doméstico para o trabalho, e num país em que é muito nítida a relação entre classe e raça, como que essas mulheres vão passar os 2 primeiros anos de seus filhos amamentando em livre demanda, né? Essa coisa, essa questão das imagens é algo que me mexe, me deixa, acho, visivelmente alterada pensar nisso. Mas essa questão das imagens de controle, que são muito confirmadas pela história da arte branco-brasileira, e aqui eu trouxe 2 exemplos, mas eu poderia gastar um tempo trazendo mais gente, é algo que permanece na estrutura da nossa sociedade. A gente consegue mudar, a gente consegue ver algumas mudanças, mas é algo muito, muito presente, né? E aí, o pulo, o drible, o jogo de cintura é o seguinte: a Patrícia Hill Collins e a Winnie Bueno trazem que o que vai fazer com que nós, mulheres negras, consigamos sair dessa realidade de alguma maneira, né? Ou driblar essas imagens de controle, é a autodefinição. E a Patrícia Hill Collins fala da autodefinição a partir do feminismo negro, ou do mulherismo africana. Mas eu gostaria de me atentar, já que estamos falando de história da arte, à atuação de artistas negras para sair dessas definições, né? Eu trouxe imagens de uma performance da Renata Felin, que é a Xixi da Negra, ou Descanso das Mulheres que mereciam serem amadas, de 2017. Esse trecho que está aqui tá no site dela, é uma descrição do site dela sobre o trabalho, essas imagens eu também peguei lá. E a gente está falando de um movimento dessa artista que, ao realizar, ela não realiza, ela se apropria de um termo, axixê, que é a cerimônia de enterro da espiritualidade da pessoa iniciada, falecida. É como se tivesse um desfazimento da iniciação candomblé, dentro do candomblé nagô, especificamente. Ela usa essa palavra como um conceito, não uma representação da cerimônia. E aí, ela propõe um enterro de uma espiritualidade coletiva de mulheres negras, que foram amas de leite no Brasil escravocrata, a partir das reproduções impressas. Ela pega fotografias, reproduções menores de imagens dessas mulheres e inclui uma reprodução grande, né, da pintura negra, cujo modelo foi ama de leite da autora da obra, da Tarsila do Amaral. E ela enterra, juntamente com esse culto infinito
aos modelos modernistas que carregam em si a gênese racista das elites escravocratas. Ela consegue, nessa ação poética, crítica, retomar esse símbolo das amas de leite e não é ressignificar, não é simplesmente ressignificar uma história de dor e luta e sofrimento, mas é afirmar, é conjurar que essas mulheres existiram, têm uma história e que para que a gente possa ter outras histórias, fabular futuros possíveis, a gente volta às imagens dessas mulheres e volta, presta o nosso respeito devido a essas imagens, a essas pessoas, né? Eu poderia indicar outras artistas que fazem e fizeram movimentos muito semelhantes, né? Com outras representações, com outras imagens que foram construídas ao longo da história da arte branca brasileira sobre as existências de mulheres, outras imagens de subserviência, de trabalho, e que desembocam até hoje no que a gente entende sobre o que são as mulheres negras no Brasil, né? O que justifica que facilmente uma mulher negra que esteja consumindo num lugar seja imediatamente identificada como alguém que está ali trabalhando, porque a nossa presença em determinados lugares só se dá a partir do trabalho, né? E só que também ia tomar muito tempo. O que me interessa é perceber, né, além da presença dessas imagens e o quanto elas alteram a construção da nossa sociedade, e eu nem vou me atrever a falar de direito com profundidade, porque a Valesca vai fazer isso infinitamente melhor, mas o quanto há uma ligação sobre quais os lugares que a gente imagina, né, e como a autodefinição é uma saída, ter a voz, falar sobre contar as nossas próprias histórias, preencher com narrativas onde a memória não existe porque foi apagada, lidar com a escrevivência, é um movimento que existe tão coletivamente como nos feminismos negros e no mulherismo africano, por exemplo, nas ações de mulheres negras das artes visuais, Carolina Cerqueira, Iuna, Renata Felinto, Renata Dória, quantas mulheres artistas falam sobre nós mesmas, fazem uma autodefinição, quantas mulheres escritoras, né, Eliana Alves, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo. Então, há uma possibilidade dessa autodefinição reorganizar o simbólico e aí, oxalá, reorganizar a nossa sociedade. É isso, muito obrigada.